Biologia Evolutiva Gilvan. Eu toquei no assunto no último vídeo, que eu falei Lamarckismo versus Darwinismo. Eu falei que o Lamarck era um defensor da abiogênese, teoria da abiogênese. O que é isso? Tinha duas correntes, no passado, isso é concluído, é terminado, é jogado por terra no final do século XIX, pelo Pasteur, mas a gente vai fazer aqui um apanhado. Era algo que também chamado de geração espontânea, na qual muitos cientistas, muita gente, e gente importante que vocês nem imaginam, defendiam essa teoria. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, por favor, assine o canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo à vontade e comente abaixo, porque o meu contato fica aqui abaixo. Então vamos para a teoria, os defensores, não todos, além, claro, do Lamarck, defensores da teoria da biogênese. O que era a biogênese? Vida vinda da matéria não viva, da matéria morta, de qualquer maneira. Os defensores dessa teoria, que era também geração espontânea, denominação, tem vários deles. Entre eles está o filósofo Aristóteles. Sim, Aristóteles, lá cerca de 300 anos antes de Cristo, ele já defendia essa teoria. Inclusive Aristóteles, ele era um filósofo grego, mas que ele pensou muitas coisas em relação à natureza. Vou lembrar que naquela época só existiam chamados 3 reinos. Reino animal, reino vegetal, que se parecia com planta era vegetal, que se parecia com animal era animal, independente. E o reino mineral, que era aquilo que não tinha vida. Mas o Aristóteles era um defensor ferrenho dessa condição da geração espontânea ou a biogênese, que a vida poderia vir da matéria morta. Bom, outros grandes pensadores tinha o Jean-Baptiste von Helmont, que era médico, e ele dava receita, dava palestra, era um coach, imaginado da época, da questão da biogênese. Inclusive ele dava as receitas dizendo que você colocasse em um local escuro, arejado, uma quantidade de matéria tipo resto de alimento, entulhos, roupa suja, etc. Ali ia nascer rato, nascer barata. Ou seja, era a falta da observação. Dentre outros defensores também tinha o William Harvey, sim, o médico inglês, britânico, né, que é o William Harvey. A gente sabe dos canais de Harvey, por exemplo, no sistema na estrutura óssea e outras coisas, sistema de Harvey e tudo, que foi um anatomista também, um médico, mas ele era um defensor também, um ferrenho defensor da abiogênese. Vou deixar aqui os prints para vocês desse pessoal. O pessoal tem muito preconceito, mas é pegado do Wikipedia e dá para a gente ter uma noção da biografia, não vai ser a biografia completa de cada um deles. Outro grande defensor era René Descartes. Pois bem, o René Descartes, todo mundo sabe muito dele da matemática, mas era um naturalista também, um filósofo, que defendia essa teoria. Um outro foi o Isaac Newton. Isaac Newton, todo mundo sabe, da física, a revolução científica, na verdade, foi uma revolução física, da física e não de outras ciências, até matemática, de certa maneira, porque faz uso nos seus cálculos, a física utiliza. Era um defensor. O John Needler era um grande defensor. John Needler, ele viveu lá no século XVIII, era médico também, tudo, espécie de filósofo, biólogo, não tinha biólogo nessa época. Biologia é uma coisa, ciência nova. Como biologia, ela se fundamenta no século passado, século XX. Ele defendia, inclusive era um grande defensor que dava as palestras falando sobre como obter seres da matéria morta, seres vivos. Bom, então tinha também os contrários, que é biogênese, vida vinda de outra vida. Quem eram os defensores da corrente, da contra-corrente da geração espontânea? Dentre eles estava o alemão Ernest Haeckel. Ernest Haeckel também foi um grande, era químico, contribuiu, fundamentou muito da teoria da evolução de Darwin, ajudou. Foi assim, uma pessoa assim, formidável. Também deixar aí o print. Ele começou a contestar, contestou mesmo. Entre outros também, que é mais depois, mas dava o Thomas Henry, que também era biólogo britânico, que defendeu também a teoria da evolução, ajudou a fundamentar. Não é entre aspas, ajudou a difundir do Darwin, que eu falei também no vídeo
Lamarckismo versus darwinismo, e aqui é a biogênese versus biogênese. Entre eles também estava o mais novo, já século XX, o Stanley Miller, não conhece, era aqui norte-americano, é que ele fez o trabalho experimento, conseguiu chegar até a nível de aminoácidos, produzir, simulando uma terra primitiva. A gente faz um vídeo específico só sobre ele. Tinha mais antigo, lá no século XVIII, um padre italiano, o Lázaro Spallanzani, era padre, e ele questionou justamente o Nietzsche, o grande defensor. Em 1770 ele questionou, disse que não estava adequado, mas o Nietzsche foi dizer, você é padre, Aí era um padre biólogo, se fosse atual, era um padre cientista, era um padre que entendia de ciências, tá? Teve também um outro que era médico, era biólogo, era entomologista, que era também italiano, que foi o Francesco Redi. O Redi questionou, o Redi fez experimento, mas todos eles contestavam e diziam que eles estavam errados. Até que vem no 1862, o químico francês que contribuiu demais para a microbiologia, para a medicina, haja visto a questão da esterilização de materiais, já existia já, mas esse químico, o Louis Pasteur, que daí deriva pasteurização, Pasteur, cuidado com as palavras. O Pasteur, ele fez um experimento, na verdade, ele fez um trabalho, esse trabalho é bem interessante, deixa até aqui também, ele testou o chamado frasco com pescoço de cisne, ele estava trabalhando, e ele teria que provar, ou pelo menos encontrar a solução para o problema nas vinícolas francesas. E claro que tinha um trabalho muito formidável, muito amplo. E ele, ao fazer esse trabalho, como que ele fez? Ele pegou uma quantidade de vidro que tinha a estrutura, vamos pensar, longa, que era um balão, na verdade, era uma vidraria, vidraçaria você compra vidro, na verdade. E ele fez um experimento usando o que o pessoal tinha usado no passado, tais caldos nutritivos. Esse material era utilizado principalmente materiais de animais, fígado, rim, coração, entre outros. E triturava esse material, fazia uma espécie de caldo, colocava lá. E os outros alegavam porque os vidros ficavam fechados, e dizia que aí o bicho não podia crescer. Mas tinha alguns, como o Helmont, que dava uma explicação sobre vidro fechado, só que o material estava contaminado, ele não aquecia, previamente ele não esterilizava. O que o Pasteur fez? Ele pegou uma bateria, chamada de balões, que era de vidro, e colocou da seguinte maneira. Colocou os caldos nutritivos, todos os grandes defensores da abiogênese, e também aqueles da biogênese, que contestavam os defensores da geração espontânea. Ele colocou essa bateria de materiais, de balões, aqueceu todos previamente para esterilizar e colocou alguns, de que maneira? Ele colocou em pé, outros ele inclinou, mas teve um que ele curvou, que chamou pescoço de cisne, que curvou ao calor no fogo o vidro, o balão, o pescoço do balão, vamos pensar, foi o formato do pescoço. Como tinha uma curvatura, vocês vão ver aí na ilustração, que é dele, que é o do cientista depois, ele observou que 3, 4 dias depois tinha turvado os caldos nutritivos, e aqueles que não tinham esse formato de pescoço de cisne, não tinha acontecido nada. Para ele poder comprovar que a ciência não é assim, ele pegou e quebrou esse pescoço de cisne, deixando o vidro. E aí, qual foi a justificativa? O que ele chegou à conclusão? No que estava vertical, o material, o vento, caía alguma coisa ali dentro, desse vinham os chamados germes, micro-organismos, que contaminava e desenvolvia naquele material, que era um caldo nutritivo. No caso dos que estavam com formato pescoço de cisne, não conseguia esse germe, esse material, ter o contato, não era contaminado. Ao quebrar, 3, 4 dias depois, o material estava contaminado. Então, daí nasce, ele descarta, ele é considerado, o Pasteur, como o pai da biogênese, pai da vida vindo de outra vida, não da geração espontânea. Esse trabalho é formidável, então, queria deixar isso para vocês, que é um tema, tem muita coisa, mas eu aqui tentei sintetizar, trazendo não todos os defensores da geração espontânea, nem todos os defensores da
biogênese, a vida vindo de outra vida, mas, em resumo, o que a gente tem de conhecimento, que muita gente faz confusão até hoje. Tem gente defendendo ainda a biogênese. Que pareça, no século XXI, no ano 2023, ainda tem gente que defende isso, que é um absurdo. Tá? Mas acontece, no meio científico tem de tudo. A gente está no meio não científico, ou seja, nas crendices, no negacionismo, etc., tem de tudo. Então, essa reflexão que eu trago para vocês, entendam. Isso é muito importante para a gente entender que a ciência, como ela tem seus viés, e como a ciência também não é nada exato, não é uma equação exata, não dá um resultado tanto, nem sempre. Muita gente comete muitos enganos, tá?